Espero que estejam bem, que Allah proteja e conceda o bem-estar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Wa ba'du, caros irmãos. Antes de continuar com as nossas aulas de fiqh, queria em primeiro lugar manifestar o repúdio e desapreço por aquilo que sucedeu ontem cá de noite, depois do encontro que houve no recinto do masjid. Refiro-me aos insultos, palavrões que um bom muçulmano tem vergonha de pronunciar quando está sozinho. Quando está sozinho, um bom muçulmano tem vergonha de sequer imaginar nessas palavras. Entretanto, foram pronunciadas cá no recinto do masjid e às vezes usam o nome do Islã, o nome da religião, para usarem esses mesmos insultos. E sem dúvida que não tem enquadramento nenhum no Corão, no Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antes, pelo contrário, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam condenou e diz: Sibabul muslim fisqun ou fusuq, que insultar o próximo constitui um ato obsceno, uma ação maldosa. E no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o muçulmano não é ta'an, la'an, fahish, badhi, não é daqueles que lança praga, não é daqueles que pronuncia palavrões, não é daqueles que insulta o próximo, até quando trata-se do seu próprio animal. Quando trata-se do seu próprio animal, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu. Certa vez, um dos companheiros, radiyallahu anhu wa ardah, insultou o seu camelo, amaldiçoou. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: liberta. Nós não vamos andar com um animal amaldiçoado. E o sahabi, radiyallahu anhu, soltou o camelo. Portanto, já é feio pronunciar-se essas palavras, esses insultos, esses palavrões em todos os locais, em todas as ocasiões, e é agravante quando isso é feito cá no recinto do masjid. Se nós, que somos muçulmanos, que frequentamos o salah diário no masjid e observamos as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, não formos exemplares, se nós que estamos cá no recinto do masjid não formos exemplares, então esperamos que quem seja? Esperamos que quem seja? Imagina se passou um muçulmano não cumpridor, veio, estacionou o seu carro e acompanhou esta vergonha. O que dirá? Melhor eu ficar distante deste local. Melhor eu ficar distante deste local. Venho cá, estaciono o meu carro e vou à minha casa, porque este é um local de obscenidade. Porque existem muitos que não cumprem com o salah, mas, alhamdulillah, são conservadores. Não insultam, nem gostam de ouvir palavrões. O único defeito é que não observam o salah. Portanto, nós que observamos o salah é que estamos a dar um mau exemplo às pessoas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto: intimidar os crentes é haram. Amedrontar, assustar os crentes é haram, por qualquer que seja o meio. Vejamos que certa vez
um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam apenas escondeu a bagagem do outro, e aquele ficou assustado. Será que roubaram? Será que desapareceu? Enquanto ele estava a brincar, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. E nós intimidamos, amedrontamos, ou achamos que estamos a intimidar, achamos que estamos a amedrontar, achamos que estamos a assustar os frequentadores com a polícia, com a Cernic e os meios que eles acham ideal, por coisas banais. Por coisas banais. O Islã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deram um belo exemplo. Ainda que a pessoa tenha razão, é verdade que nós, os outros, também temos que cuidar as nossas línguas, temos que falar somente aquilo que é correto, somente aquilo que é certo. Mas o lesado, qual foi o comportamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, dos sahabas, dos tabi'in, quando eram lesados? Em primeiro lugar, certa vez alguém foi ter com o imam Abu Hanifa ou com Al-Hasan Al-Basri e disse que aquele falou mal de si. Aquele falou mal de si. No dia seguinte ele estava lá com um presente e disse: Jazakallahu khaira, por você ter falado mal de mim. Jazakal, isso que chama-se inteligência. Isso que se chama inteligência. Fulano, eu falei mal de si. Sim, você está a praticar boas ações e está a depositar na minha conta bancária. E é por isso que Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, costumava dizer: se for para falar mal de alguém, então eu prefiro falar mal do meu pai e da minha mãe. Mal do meu pai ou da minha mãe, porque eu sei que as boas ações serão depositadas nas suas contas bancárias. Este é o primeiro grau. O segundo grau, você não consegue perdoar, não atingiu este nível. O Islã ensinou o diálogo. O diálogo até com os que professam a outra religião. Idfa billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan. Com um cristão, com um judeu, Allah subhanahu wa ta'ala diz: se for para dialogar, então que seja de boas formas, de bons modos. Você não consegue estar no primeiro lugar, esteja no segundo lugar, aproxima-se da pessoa. Aproxima-se da pessoa. Não precisa, às vezes nós damos muita volta e nem sequer chegamos à pessoa que falou. É muito simples. Aproxima-se da pessoa e diz: olha, você falou isso e aquilo de mim e eu não gostei. Ele vai se explicar, vai pedir perdão e inshallah vai se resolver. Não tem coragem? Aproxima-se dos líderes. Dos líderes. Alhamdulillah, nós cá temos líderes. Temos o Sheikh Abdul Hanan, temos o Sheikh Ahmed. Aproxima-se. Olha, é frequentador, está a falar isso, está a falar aquilo, vamos resolver. Agora, sempre que alguém te chamar de ladrão, você vai à esquadra ou vai à Cernic. Até aqueles polícias vão ficar cansados. Que olha, sabe, eu quando estava a estudar cá na África do Sul, eu sempre fazia um dua: oh Allah, não faça-me que eu seja chamado na direção. Porque quando você era chamado na direção é problema. Então nós, como muçulmanos, temos que também fazer nia que, olha, eu inshallah não quero pôr os pés na esquadra. A esquadra, tribunal, é última recorrência. Última recorrência. Nós todos temos que fazer dua. Esquadra não pode ser um jardim para nós. Esquadra não pode ser um jardim para nós. Faça dua que, oh Allah, eu não quero chegar na esquadra. Por um direito meu ou por algo que eu fiz, oh Allah, não faça-me chegar à esquadra. Não é por medo. Não é medo. Aqueles são seres humanos como nós. E nós, alhamdulillah, não somos estrangeiros. E alhamdulillah, não estamos a cometer nenhum crime. Não estamos a
cometer nenhum crime. Alhamdulillah, nós desde o primeiro instante estamos a condenar os criminosos. Estamos cá mesmo para tirar as pessoas da criminalidade para o bom comportamento. Este que é o nosso trabalho. Este que é o nosso trabalho. Portanto, nós temos que ser bons muçulmanos. Temos que ser bons muçulmanos. Estamos a dar um péssimo exemplo. Alguém certa vez disse que, olha, a Líbia tem o Corão, o Iraque tem o Corão, vocês dizem que a vossa solução está no Corão, mas precisa de vir um americano para resolver os assuntos desse país. Nós temos o Corão, temos o Sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam na nossa frente e precisamos de um descrente para resolver os nossos assuntos. Até que ponto nós abandonamos o Corão e o Sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aquele que não tem nada, aquele que nem sequer istinjá faz, ele que vem mediar a nossa situação, a nossa vergonha. Nós colocamos a nossa vergonha para fora. Não conseguimos dialogar. Nós temos sérios problemas no diálogo. Nós somos inimigos do diálogo. Não conseguimos, é uma realidade. Quando dois que pensam diferente sentam, só sai insulto, ofensa. Nós não conseguimos dialogar, não conseguimos trocar ideias. Todos temos que pensar da mesma forma. Nós achamos que união é pensar todos da mesma forma, termos o comportamento, o mesmo comportamento. Isso não é possível. Allah subhanahu wa ta'ala não criou assim. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Essa divergência sempre vai suceder. Se sucedeu no tempo de Sahaba radiyallahu anhum, sucedeu na era de pessoas muito melhores que nós, e hoje nós esperamos que sejamos melhores que eles. Isso não vai suceder. Mas Allah subhanahu wa ta'ala ensinou-nos e deu-nos instrumentos. Devem dialogar, devem trocar ideias, devem sentar. Os não muçulmanos é que aprenderam conosco. Eles têm a mesa redonda. Vamos conversar, vamos dialogar. E nós, os muçulmanos, para nós tudo é insulto, ofensa e guerra. Que Allah subhanahu wa ta'ala mude o nosso comportamento. Continuando com as nossas aulas. Resumindo, existem momentos em que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu que nós observássemos salah. Atenção que quando falas desta proibição e deste salah, refere-se ao salat mero facultativo. Ao salat mero facultativo. Se a pessoa quer repor o salat obrigatório, ainda que seja na hora proibido, ele pode fazer ou deve fazer. Por exemplo, uma das horas proibidas é quando o sol está-se a pôr, mas você não observou o salatul asr. Você deve observar o salat. Trata-se do salat obrigatório. Portanto, de uma forma geral, são 3 momentos. Min ba'di salat as-subhi hatta tatlu' ash-shams. Depois do salat al-fajr até o nascer do sol. Min ba'di salat as-subhi hatta tatlu' ash-shams. Depois do salat al-fajr não existe nenhum salat facultativo. Não existe nenhum salat facultativo. من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين. Quando o sol já nasceu. Quando o sol já nasceu, também temos que aguardar um momento.
o salah não deve ser observado de imediato. Não é logo que o sol nasce, nós podemos observar o salah, mas devemos aguardar um momento. Os sábios dizem que um momento equivalente a 15 a 20 minutos. O terceiro tempo, que é a hora do zawal. Portanto, resumindo, são essas 3 horas. Quando? O primeiro. Quando? Depois do Salat al-Fajr. Não tem Salat. Mas tem uma exceção. Tem uma exceção. Se a pessoa não observou os 2 sunnah antes do al-Fajr, então os sábios dizem que pode repor logo após o Salat al-Fajr. Logo após o Salat al-Fajr. Termina com o Salat al-Fajr, com o imam, e depois repõe o seu Salat. No madhab de Imam Abu Hanifa, eles dizem que se você tem esperança de encontrar o imam no mesmo rak'ah, então você pode fazer rapidamente 2 rak'ats. Este é madhab de Imam Abu Hanifa. Mas tem um hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة, que quando é feito o iqama para o salah, então não existe outro salah fora o obrigatório. Portanto, o melhor é observar o Salat al-Fajr, juntas ao imam de imediato, e logo após terminar com o salah, observa os 2 sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, temos esta exceção. A primeira exceção qual é? Salat obrigatório. Salat obrigatório não entra nesta proibição. A pessoa, quando trata-se de salat obrigatório, deve observar a qualquer momento. Não existe hora proibida. A segunda exceção qual é? 2 rak'ats antes do al-Fajr, que faz logo após o salat. E a terceira exceção é quando os sábios dizem que este salat facultativo tem um motivo. E é por isso que quando eu iniciei, eu disse mero facultativo. Mero facultativo, foi propositado. Porque quando trata-se de um salat facultativo por motivo, então é permitido. Por exemplo, os sábios dizem, se a pessoa entrou no masjid, observou o Salat al-Asr, saiu e voltou antes do al-Maghrib. Antes de sentar, deve observar Tahiyatul Masjid. De princípio, não é permitido observar Salat, mas porque existe um motivo, que é Tahiyatul Masjid, cumprimentar o Masjid, então é permitido. O mesmo sucede depois do Tawaf tem aqueles 2 rak'ats que se observa. Os sábios dizem que, olha, ainda que seja numa hora proibida, você pode observar esses 2 rak'ats. Outro exemplo, o Salatul Kusuf. Salatul Kusuf, qual é? Eclipse solar. Sucedeu numa hora que é proibido observar o solar, por exemplo, às 11h50. Então os sábios dizem que não há problema, pode-se observar o Salatul Kusuf. O mesmo sucede com o Salatul Janaza. Pode-se observar a qualquer momento e não existe hora de proibição. Portanto, são esses 3 momentos após o Salatul Fajr até o nascer do sol. Quando nasce o sol, deve aguardar 15 a 20 minutos. Hora de zawal, quarto, quando o sol se põe. Alguns acrescentam o quinto, mas está enquadrado no quarto. E depois do pôr do sol também deve aguardar uns minutos. O Salat al-Maghrib deve-se aguardar um pouco depois do pôr do sol e não observar de imediato.
Que Allah faça de nós bons muçulmanos, que beneficia todos nós com essas palavras. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.